Há algum tempo, jamais imaginaríamos que o mais forte feiticeiro da história poderia ficar como um simples amiguinho aprisionado nas mãos de uma simples criança como é Yuji Itadori. Entre a vida e a morte, a decisão final de quem vive e quem parte desta para o melhor está nas mãos do nosso protagonista. Ele mesmo diz que pode enviar o rei para o lugar que ele quiser, no momento que bem entender. Mas assim como houve a proposta de Sukuna no começo da obra para firmar um pacto com Yuji, agora é a vez de nosso prota obrigar o rei a fazer um pacto consigo. Em troca de liberar Megumi e voltar ao seu corpo, Itadori prometeu garantir a vida do Rei das Maldições. Por essas e outras, seja bem-vindo a Jujutsu Kaisen 265. Meus amigos, capítulo novo e dessa vez... assim como o último foi muito bom. E realmente, toda a empolgação, todas as teorias valeram a pena. Teve de tudo. Teve discurso no jutsu, teve o passado do Yuji revelado, teve as mortes que tiveram pela obra reveladas também. Teve conversinha de Sukuna com Itadori, teve os dois brincando. Foi um capítulo muito maneiro mesmo. Eu não tô mentindo, eu gostei mesmo. Foi da hora. E você vai gostar também. Então vem comigo e vem descobrir o que aconteceu nesse capítulo 265 de Jujutsu Kaisen. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal e ganha uma Sukuna. Clica aí no botão de hypar também para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. É só seguir esse tutorial aqui que vai me ajudar muito. Sério, o hype de vocês é incrível e me deixa muito feliz. Então, por favor. E se não for muito incômodo também, vai aqui nos comentários e usa aí a hashtag Sukunão ou Itagote. Me fala de qual lado você tá. E agora, sem mais enrolação, vamos falar desse capítulo. Itadori expande o domínio, mas qual lugar era aquele em que ele e o Rei das Maldições se encontravam? Era uma estação de trem? Sukuna estava confuso naquela estação. Ele e Yuji andavam juntos enquanto desciam uma escada rolante. O Rei das Maldições entendeu que aquilo era um fenômeno raro quando dois xamãs acabam se conectando em meio ao combate, mas ele ainda não entendia o que estava vendo. Então é óbvio que ele estava questionando o pirralho, perguntando a Itadori o que era aquilo, se era uma expansão de domínio. Itadori corta a conversa e diz que aquilo não importava. Ele também diz que também não entendia o que estava vendo, porém ele admite que queria um tempo para falar somente com Sukuna, e somente os dois, pedindo um segundo tempo do Rei das Maldições. Inclusive, no meio disso, eles passam por uma estátua chamada Estátua da Dança da Espada do Demônio, algo que Itadori conheceu somente por ter vivido naquela cidade. Por minhas pesquisas, essa estátua seria algo comum no Japão entre os anos de 1185 e 1333 e representava o domínio sobre todas as forças malignas que poderiam prejudicar o Buda, verdadeiros guardiões daquele que seria o iluminado. Talvez naquele território, representando a presença de algo que iria proteger Yuji das ações de Homi Sukuna, permitindo que essa conversa de fato ocorra. Mas até então, esse local parece ainda não explicado. Mas sabemos que o expandir o domínio parece algo metafísico, onde Itadori tem total controle da situação, tanto que ele e Sukuna vão andando e cada vez mais vão mudando cenários, de modo que nem o próprio Rei das Maldições entende como eles saem de um lugar e chegam a outro. Mas Yuji aparentemente sabe tudo, pelo menos é o que dá a entender. Seguindo, Itadori vai andando e chega a um local diferente. Ele diz que morou ali quando tinha entre 6 ou 7 anos. Ele voltou à sua cidade natal depois disso, que era em Sendai, e ele só morava naquele local por causa do trabalho do seu avô. Ele voltou para aquele local somente com 10 anos para ir a um funeral de um amigo do seu avô. Aquela cidade era um lugar que parecia vazio e era bem surpreendente. Itadori falava coisas sem sentido para o Rei das Maldições, e Sukuna seguiu acompanhando, mas sem entender o que o garoto gostaria de falar para ele. Até que Yuji se questiona se o homem que faleceu naquela época, quando ele tinha 10 anos, teria ido ao funeral do seu avô se ele estivesse vivo na época. Então ele chega a um parque, o parque que Itadori brincava em sua infância. Todos os brinquedos pareciam ter desaparecido, e ele continuava caminhando por ali e comentando sobre suas experiências ali no local, até que ele erra o nome de uma planta, e Sukuna o chama de idiota, o corrigindo, dizendo que aquela planta ali era hortênsias. Itadori fica se questionando sobre as plantas da cidade, sobre as flores e como era a estrutura de lá. Até que ele se dá conta que Sukuna entendia de plantas, entendia de flores, questionando o Rei das Maldições. Estranho, não?
E Sukuna apenas diz ter aprendido sobre essas flores nas memórias de Fushiguro Megumi, então provavelmente Megumi era um entusiasta de flores. Itadori pergunta a Sukuna se ele já não sabia das coisas que ele próprio estava contando naquele momento, olhando por esse lado que ele poderia ler as memórias, já que já esteve em seu corpo, ele poderia ter revirado suas memórias. O rei diz que não perdeu tempo fazendo isso, e nem mostrou curiosidade sobre o passado de Itadori. E essa informação, pra mim pelo menos, é extremamente estranha. Por qual motivo Sukuna, nem por um segundo, mostrou interesse no passado daquele que foi seu receptáculo por mais tempo na obra? Como ele não sabia nada sobre aquele corpo? Ainda mais com nós sabendo que foi alguém criado por Kenjaku? Por que Sukuna não desvendou os mistérios que estavam por ali? Será que desde sempre ele considerou Itadori alguém inútil? Ou será que desde o início Sukuna percebeu que Itadori era algo relacionado a si, o seu sobrinho, e desde lá já largou tudo de lado, já que já havia descoberto o que deveria saber, e o passado mesmo não importava mais? Nesse ponto, acho que não vai ter como descobrir o que o rei pensava. Então, seguindo. Itadori também compartilha lagoshins do lago que ele tinha ali com Sukuna, ainda brincando sobre o feiticeiro mais forte da história não ser capaz de pegar alguns. Os dois fazendo uma pequena disputa entre eles, meio que brincando, e Sukuna acaba pegando um lagoshin maior, mas Itadori diz que o dele é mais raro e por isso ele havia ganhado, coisa que parecia apenas uma birra de criança. Os dois então foram parar em uma loja de departamentos. Itadori diz que aquela loja abriu quando ele tinha apenas 5 anos de idade, e todas as lojas familiares em volta sumiram por causa disso. Itadori comenta também que apesar do silêncio, acabou sendo criado um cinema ali, que ele frequentava bastante, então ele considerou que foi algo bem legal. Afinal, Itadori curte muito os filminhos, a gente sabe disso. É bizarro sim, vai. Itadori diz que dentro da cidade não tem tanto verde, não tem tantas florestas, não tem assim um negócio mais rural. Afinal, lógico, aparentemente é uma cidade bem urbanizada. Então os dois se afastam do centro e Sukuna continua parecendo totalmente desinteressado em tudo. Os dois ainda aparecem em um lugar onde possui uma vista para um lugar bem mais verde. E Itadori diz que ele costumava pegar gafanhotos nos campos de arroz. E podemos ver também um cavalo no cenário. Sukuna continuava totalmente entediado, sem entender o que estava vendo e por que deles estarem tendo aquela conversa. Yuji elogia o cavalo, mas não demora muito e os dois vão ao próximo ponto, chegando na casa na fazenda do avô de Yuji, onde seu pai e sua mãe moravam. Itadori se lembra do sorvete que ele gastava muito dinheiro para consumir todos os dias, e em seguida vai para o campo, onde há arco e flecha para ele e Sukuna brincarem de novo. Sukuna e Yuji fazem uma disputa de arco e flecha, e o rei se mostra muito, mas muito acima de Itadori, ao ponto de Yuji achar chato brincar com ele. Lógico, ele tá disputando com um cara que nasceu na Era Reia, nem tinha arma naquela época, era só arco e flecha mesmo, irmão. Sukuna é pro player nisso. Depois disso, eles vão ao Festival da Neve, e Itadori volta a ter lembranças dos eventos e das esculturas de neve. Em Sendai, sua cidade natal, não havia neve, nem sequer nevava ao ponto de ter algum acúmulo de neve. Yuji voltava a ter lembranças de sua infância. Quando ele era pequeno, que morava com seu avô, lembrou de sua paixão em beber chá com leite doce, ficando com as mãos dormentes por causa do calor. Na real, Yuji bebia apenas café. Sim, café preto. Então, vamos às lembranças de Natal, onde ele pensava que Papai Noel realmente existia. E depois de tudo isso, Sukuna se cansa e manda ele parar com tudo aquilo. Yuji então, ouvindo o rei mandar ele parar, ele apenas para, acreditando que já havia contado tudo o que ele queria contar para o Rei dos Maldições. E sim, essa foi toda a história de vida de Yuji Itadori. E um ponto interessante, Yuji realmente conheceu Kaori e Jin. Ou seja, Kenjaku ficou com ele por muito tempo. Tempo suficiente para Yuji crescer e desenvolver lembranças do cenário. Então, é bem interessante, é estranho saber que em algum momento esses dois sumiram. Para onde realmente foi o Jin? Será que as teorias do avô de Yuji que ele morreria se confirmaram? Ou será que ele está perdido pelo mundo? E a Kaori, de que modo ela sumiu? Também é estranho, afinal Kenjaku mudou de corpo, mas para onde foi o corpo dela? Como ninguém achou isso? São traços de Jujutsu, de técnica amaldiçoada? Era para a escola Jujutsu estar no pé da Kaori, coisa que talvez não tenha acontecido. Sukuna e Itadori ficam então frente a frente. O rei diz que quando Itadori fala, ele é nojento, mandando ele direto ao ponto. Itadori então fala enquanto vemos de fundo os desenhos de seu avô, Junpei, Nanami, Nobara, Chozo e por fim Satoru Gojo. Abre aspas. Até recentemente,
Eu achava que deveria simplesmente viver para cumprir meu papel como eu entendia. Eu achava que se eu morresse assim, eu poderia pelo menos considerar uma morte adequada. Mas agora, eu sinto que isso não está totalmente certo. Não tem nada a ver com como alguém morre. Eu nunca poderia perdoar alguém que agisse como se esse valor não existisse. Sukuna, eu odeio você. Pessoas não são ferramentas. Não nascemos com nenhum papel definido. Não tenho ideia se os humanos são fundamentalmente bons ou maus. Talvez eu seja o errado. Então pensei que deveria pelo menos deixar você ver a humanidade de alguém que não seja você. De alguém que você não vê valor. Bom, temos aqui confirmações de morte. Ou seja, Vojiuji, Junpei, Nanami, Nobara, Chozo e por fim Satoru Gojo. Sem chance, não voltam mais, foram de Vasco. E, tirando todos esses, só Nobara não teve uma despedida tão digna, talvez. Não foi afirmada de forma clara na obra. Até aqui, pelo menos, tirando entrevista a Kutami e coisas por fora, ela era um mistério. Foi confirmada ali uma cabecinha do Megumi, uma carinha triste, mas, né? Poderia voltar. Se dia Kutami queresse, poderia. Mas, agora sim, não há mais chance. Nobara foi de arrasta pra cima. Ela não volta mais. Os outros... já sabíamos, já tínhamos visto Satoru Gojo sendo usado por Yuta e agora também entendemos que ele não voltará mais de forma alguma. Realmente ele partiu dessa pro aeroporto para uma melhor, ou seja, pro céu. Mas o papo interessante agora é falarmos de Yuji. Ele mudou totalmente o que ele passou a pensar em Shibuya. Ele agora não é mais uma engrenagem. Aquilo que ele falou para Mahito, aquela ideologia que ele desenvolveu, já não faz mais sentido para ele. Ninguém nasce com o futuro definido agora para Yuji. Temos que construir o futuro. E por isso ele abdica da posição de engrenagem. E ele mesmo passa a fazer a mudança, sem ser apenas uma pecinha no mundo da magia. É como se ele tomasse agora a posição de protagonista e não um coadjuvante. Sério, isso aqui pra mim foi genial. Papo reto. E claro, isso tudo pra quem não percebeu foi um discurso no jutsu. É como se ele estivesse induzindo Sukuna a agir de uma forma que ele queira que ele sentisse algo, sentisse o amor, como o Gojo queria ensinar ele. Mas óbvio que isso não vai dar certo. Estamos falando de Realmente Sukuna. O cara passou 1000 anos de um jeito. Não é agora na conversinha com o Itadori que ele vai mudar. É sério, não é mesmo. Não é Naruto, esquece. Não é Naruto, é Jujutsu. E também houve um contraste com Mahito, já que Itadori fala que não sabe se os humanos são fundamentalmente bons ou maus, o que é uma discussão bem grande quando olhamos pela perspectiva das maldições na obra. Como sempre disse em shorts, em vídeos longos, para as maldições, os reais vilões são os humanos. Pra gente que está assistindo a obra, é natural odiarmos maldições, já que elas são um perigo para nossa espécie, que no caso são os humanos. Mas para as maldições dentro da obra, nós humanos somos uma ameaça para elas, já que entre os humanos há xamãs. Então sim, é uma batalha de predadores. Afinal, na natureza não existe o bem e o mal, existe o equilíbrio. E sim, maldições e humanos buscam esse equilíbrio também. Voltando, Sukuna ouve todo esse discurso e apenas diz que não sente nada, apesar de entender o que Yuji gostaria de falar para ele. O rei diz que, apesar de qualquer coisa, ele não sente absolutamente nada, afirmando mais de uma vez. Ele diz ainda que assim como Yuji sentiu quando ele viu a cidade bem quieta, é o mesmo sentimento, nada, se questionando se era isso que ele queria ouvir dele. E Yuji entende que converter o Sukuna seria simplesmente sem chances, era o que ele esperava. Sukuna começou a dizer que estava cansado daquela covardia, se perguntando de novo o que os dois faziam ali. Mas é nesse momento que acontece algo diferente. Sukuna fica incrédulo e questiona de forma clara Yuji, abre aspas, você está com pena de mim? Essa é sua maneira de mostrar compaixão? Itadori se senta novamente, com aquela estátua do começo, observando os dois. Então ele ameaça o Rei das Maldições, dizendo que poderia matá-lo a qualquer momento. E para que isso não acontecesse, Sukuna deveria abandonar o corpo de Megumi e retornar ao seu. E Itadori fala isso para o Rei das Maldições de forma clara, direta e muito imponente. Como se a todo momento ele estivesse no controle da situação. Aquele sorriso era um checkmate. Yuji, sim, parece estar no controle de tudo. E naquele momento a vida de Sukuna
está literalmente em suas mãos, ele que decide se ele vive ou morre, e por esse motivo, ele fez a proposta. Do mesmo modo que Sukuna fez lá no começo do anime com ele. Sukuna propôs trazer de volta a vida e garantir a sua vida em troca daquele pacto vinculativo que viria a calhar em algum momento quando ele dissesse submeta-se para Yuji dar o controle do corpo para ele por 1 minuto. E agora a situação se inverteu. A alma de Sukuna, sua vida, está nas mãos de Itadori e quem fez a proposta foi o próprio Yuji. Vai do rei aceitar ou não, mas óbvio que as coisas não seriam fáceis. Sukuna nesse momento tem um completo surto e promete que aquilo era um erro grave e severo de Itadori. Ele não pararia enquanto simplesmente não partisse o pirralho em pedaços. E novamente Sukuna promete que bem na frente de Itadori, ele iria massacrar todo e qualquer ser humano que fosse valioso para ele. Acabando o capítulo na carranca de Sukuna e com a nota do editor nos dizendo, abre aspas, uma recusa queimando vermelho de fúria. Sim, saberemos só o que vai acontecer depois, mas esse é o momento perfeito para dizermos que Yuji evoluiu muito. Ele chegou a níveis que talvez lá no começo não imaginávamos. Ele colocou Sukuna em uma encruzilhada. E sim, eu concordo que foi uma jogada abusada do Itadori. Mas ele tá com Sukuna na mão. Ele não faria essa proposta de pacto vinculativo, trazer Megumi de volta como um blefe. Com certeza, ele pode derrotar o rei de alguma forma. Só não sabemos ainda exatamente como. Enfim, próxima semana não tem capítulo. Então, capítulo oficial no domingo, eu vou trazer aqui no canal uma análise melhor, mais completa e com muito mais detalhes. Enfim, se inscreve aqui no canal e ganha uma Sukuna. Não deixe de comentar aqui embaixo com a hashtag Itagochi ou hashtag Sukunão para saber de qual lado você tá. Hype o vídeo, não esquece de hypar, é sério, isso aqui ajuda demais o canal. Obrigado desde já por chegar até aqui e vejo você no próximo vídeo.